Você até que tenta manter os seus ambientes limpos, mas a equipe do Facilities que você tem, ela é o suficiente e é eficiente. Veja só, tem gente que tem alguém para fazer a gestão de Facilities em palavras diferentes. Tem gente que tem uma empresa terceirizada para fazer a gestão do Facilities para ele, mas na prática não é dessa forma que ocorre. Os ambientes, para ficarem limpos, às vezes você está tendo que se desgastar, gastar a sua energia, gastar o seu tempo. Às vezes, quem sabe, está até tendo um embate com a equipe do Facilities. E deixa eu te falar uma coisa. Se tem embate com a equipe do Facilities, esquece que você vai ter bons resultados. Porque, na verdade, todas as vezes que a gente se embate com a equipe se trava. Isso acontece com você, na maioria das vezes, a sua equipe interna, mesmo que não seja a sua equipe do Facilities, quando você precisa de resultados diferentes do que você tem. E que às vezes você entra em embate com a sua equipe, os resultados não aparecem. E você acha que é diferente com a equipe do Facilities? Claro que não. Às vezes as pessoas precisam de ter bons resultados com a equipe do Facilities. Ao invés de sentar do lado da equipe, estar do lado dela, pedir para que ela faça de uma maneira assertiva, dá para elas estratégias, dá para elas ferramentas adequadas, necessárias, acompanhar a equipe, incentivar a equipe, estar ali do lado da equipe. Às vezes vão apenas fazer ali, tem os embates, atuam de uma maneira punitiva e isso não traz resultados, pelo contrário, isso gera ali uma insatisfação e faz com que a equipe do Facilities não consiga entregar. Quem sabe a equipe do Facilities fica até bloqueada, porque às vezes quem está fazendo a gestão do Facilities apenas faz cobranças excessivas para ter os melhores resultados, para você ter os seus ambientes bem limpos e bem organizados. É preciso ter uma boa equipe de Facilities? Sim, claro que precisa ter uma boa equipe de Facilities, mas é preciso também acompanhar. Eu, Alencar, há 25 anos atrás, eu iniciei no campo da prestação de serviço. Eu iniciei um negócio de prestação de serviço de limpeza, fui para o campo de batalha, aprendi a lidar com a equipe do Facilities. E eu encontro por aí todas as vezes que eu sou convidado a visitar a empresa, às vezes as pessoas me convidam, me pedem ajuda para ajudar elas na estruturação das suas equipes de Facilities, montar ali um projeto de Facilities para elas, e eu encontro as pessoas por aí gerando embate com a equipe. Às vezes eu pergunto por que os resultados não aparecem. A equipe até é boa, a equipe até está presente, mas os resultados não vêm. Aí eu faço mais uma pergunta. E quem faz a gestão do seu Facilities está presente? Vem aqui de vez em quando, não pode, gente, eu preciso estar do lado da equipe. Quem faz a gestão do Facilities, se não estiver presente, mesmo que quem está fazendo, às vezes você contratou uma grande empresa para fazer uma gestão de Facilities para você, a diretoria não pode estar presente. Eu, Alencar, eu não consigo estar presente em todos os setores, em todos os meus clientes, é impossível, se tornou humanamente falando, impossível estar ali com frequência em todos os meus clientes, até porque a gente atende diversas regiões hoje do país. Então a gente tem pessoas estratégicas, a gente tem os profissionais que fazem o papel que a gente precisa que faça, mas a gente orienta, a gente instrui, a gente planeja as atividades juntos, a gente cria ali um planejamento e estar ali junto com a equipe, mesmo que eu não possa estar 100% presente ali junto com a equipe, mas tem os profissionais que são preparados, são habilitados e capacitados, e são humanos que estão ali do lado da equipe do Facilities. E na maioria das vezes, tem gente que às vezes contrata uma empresa de prestação de serviço de Facilities e acha que apenas vai resolver o problema porque contratou uma empresa terceirizada. E na verdade não. A empresa terceirizada, se ela não entender, se ela não souber lidar com a gestão do Facilities de um modo eficiente, de uma maneira assertiva, e qual que é o modo eficiente e assertivo, Alencar? É preciso entender exatamente aquilo que você precisa, é preciso ter uma equipe personalizada. Quando se personaliza a equipe, entende exatamente aquilo que você precisa, e depois que tem uma equipe personalizada, também precisa personalizar o projeto, ou seja, o planejamento das atividades. E quando se planeja as atividades, porque às vezes não é o geralzão, não. Às vezes as pessoas acham, eu contratei uma empresa terceirizada, as famosas conservadoras, né? Eu contratei aqui uma conservadora, uma empresa de Facilities, eu não sei como é que você utiliza para falar. A gente fala a linguagem Facilities porque a gente está acostumado com esse termo. Mas na maioria das vezes as pessoas falam, eu contratei aqui uma conservadora, uma empresa de limpeza, e mesmo assim os resultados não aparecem. Sabe por que na maioria das vezes não aparece? Porque às vezes as pessoas estão falando no geralzão, acham que apenas admitir as pessoas e colocar aí para você.
estão, às vezes, 90% das conservadoras ou das empresas de terceirizadas de limpeza, como é que elas agem? Estão fazendo exatamente o contrário, elas estão atuando como se fossem empresas de seleção e recrutamento de pessoas, porque as empresas que fazem seleção e recrutamento de pessoas, elas têm um papel. Vão no mercado, encontram os profissionais, recrutam esses profissionais, selecionam eles, recrutam eles, inicia um processo de admissão e entrega para você no seu ambiente. Você faz a gestão interna com esse profissional. Você ali orienta, você direciona, você fala quais as atividades que você precisa no dia a dia, você fica responsável pelos treinamentos. Não, agora, quando se encontra uma empresa de facilities que faz realmente e que planeja as atividades, ela assume todo esse controle. Ela vai no mercado, ela seleciona os profissionais, encontra o profissional com perfil adequado para você, faz o treinamento desse profissional, acompanha esse profissional. É uma empresa dentro da sua, prestando um serviço para você ali com assertividade. Eis aí a questão, porque muita gente às vezes tem uma experiência, não tem uma boa experiência com a prestação do serviço de facilities, exatamente por isso, porque quem está fazendo a gestão ali, as empresas terceirizadas ou as conservadoras, tem gente que vai dizer que é conservadora, tem gente que vai dizer que é empresa terceirizada, tem gente que vai dizer que é empresa de facilities. É cultura, é questão cultural. Às vezes as pessoas acostumam falar de formas dessas maneiras. Mas, na verdade, quando eu falo a gestão do facilities, ela é uma gestão mais eficiente. Por que ela é uma gestão mais eficiente? Porque você, quando vai para o mercado selecionar o profissional, encontrar o profissional e colocá-los dentro dos ambientes para trabalhar, é a extensão da sua empresa. Eu, Alencar, eu faço gestão de facilities para as pessoas. Então, eu entendo que é uma extensão do meu negócio. Então, todas as vezes que eu sou contratado, que a minha empresa é contratada, que as minhas empresas são contratadas para colocar profissionais dentro dos ambientes, então eu estou entendendo que é uma extensão do meu negócio. Então, quando eu seleciono o profissional, eu qualifico esse profissional e coloco ele para trabalhar no seu ambiente, eu preciso ter ali um acompanhamento, eu preciso acompanhar, estar presente, eu preciso planejar as ações que esse meu profissional vai exercer ali dentro. E na maioria das vezes, as conservadoras, as empresas que estão hoje terceirizando o serviço, elas não entendem isso, estão atuando apenas como empresas de seleção, de recrutamento de pessoas, e fazer gestão de facilities é preciso planejar. Por que tem que ser dessa forma, Alencar? Lógico que se você quer facilidade, se você quer tranquilidade, se você quer segurança, se você não quer perder o seu tempo, se você não quer ter desgaste, se você quer evitar passivos, por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das vezes você não tem tempo suficiente para ficar cuidando da gestão do facilities. E quando você pega apenas uma empresa para colocar profissionais para você ali, mesmo você que faz direto, ou se você tem uma conservadora ou uma empresa terceirizada, você apenas pegou essas empresas para fazer essa gestão, para você colocar esses profissionais ali, muitas vezes tem princípios que são deixados de observar. Inclusive, há uma exposição de risco sem necessidade. Como eu falo isso? Por que eu falo isso? Porque é muito comum encontrar aí, às vezes, terceiros dentro dos ambientes, empresas terceirizadas que estão ali, e quando eu sou convidado a visitar empresas para ajudar em montagem de processos e facilities, eu vejo isso, às vezes a empresa terceirizada está ali, ela está permitindo que você fique exposto a riscos desnecessários, está exposto ali um passivo trabalhista sem necessidade. Ali, às vezes, estão deixando de observar ali uma CCT, estão deixando de observar alguns pontos que é realmente que você não conseguiu ver, porque você não é o expert no assunto. Então, quem deveria ser esse expert, quem deveria fazer o papel de sinalizar para você, não está sinalizando de uma maneira adequada. Então, a maioria das vezes, por que isso acontece? É porque quem está ali, assumiu o papel de fazer para você ali a gestão do seu facilities, ou seja, a terceirizada, isso que está fazendo ali, ela não está fazendo, ela não planejou as atividades de uma maneira, do jeito que você precisa. Está fazendo no geralzão. E às vezes as pessoas têm mania de achar que as empresas, que é tudo igual, não é tudo igual, gente. Na verdade, não. As pessoas acham que, eu montei uma empresa de prestação de serviço de limpeza, é tudo igual. Eu vou vender para eu vou vender para as pessoas, simplesmente as pessoas querem contratar mão de obra. Na verdade, você não quer contratar mão de obra. Você precisa ter seus ambientes limpos. Você não quer contratar 1 ou 2 ou 3 postos de trabalho, você quer ter os seus ambientes limpos, você quer ter seus ambientes seguros, você que demanda na área da prestação de serviço de limpeza, você que demanda na área de recepção, você que demanda na área de copa e por aí vai.
Então você não quer apenas ter profissionais ali dentro, você quer o serviço, você quer os resultados. E para ter os resultados, demanda-se os profissionais, precisam ter os profissionais ali dentro. Claro que precisa. Mas para ter esses profissionais, é apenas ir para o mercado, selecionar e colocá-los aí? Não. Tem uma série de implicações, que dentre elas, selecionar os bons profissionais, encontrar os profissionais com perfis que vão te atender, entender ali exatamente qual é a sua necessidade, qual é a sua demanda, por que você está precisando daquele profissional ali. É preciso entender tudo isso. E às vezes, a maioria das vezes, as empresas de conservação e que lidam no campo da terceirização não entende isso, acha que eu estou apenas ofertando aqui serviço de terceirização ou serviço de conservadoria, zeladoria para os clientes, e que está tudo certo. Às vezes nós caímos no erro de acharmos que até quando vai fazer ali um anúncio diretivo, faz ali um anúncio no geralzão para chamar a sua atenção de que você está buscando uma conservadora ou buscando uma empresa terceirizada. E não é. Você está precisando ter os seus ambientes limpos, seus ambientes seguros, seus ambientes organizados, uma boa recepção, ali um bom serviço de copa, um bom serviço de jardinagem, um bom controle de acesso. É isso que você está buscando. Na verdade, aí as empresas terceirizadas, elas não entendem isso, estão apenas te oferecendo pessoas, oferecendo mão de obra. Mão de obra você vai no mercado e contrata. Você mesmo vai lá no mercado, se for para ter apenas mão de obra no seu ambiente, você vai lá no mercado e contrata, você não precisa terceirizar. Inclusive, vai ficar mais em conta para você, se você for analisar no primeiro momento, você vai achar que vai ficar mais em conta, mas não vai. Por que não vai ficar mais em conta? Agora, quando você apenas encontrou conservadores ou encontrou empresas terceirizadas que não entendeu a sua necessidade, quem sabe que às vezes o seu desgaste com a conservadora está sendo igual ou pior do que você tendo ali a contratação direta. Tem muita gente que às vezes tem uma má experiência com as empresas terceirizadas, porque o terceiro não entende, não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando, vai lá e faz de qualquer jeito, aí a pessoa que precisa do serviço fica frustrada porque contratou alguém que não entendeu, não soube o que você precisa, e aí acha que todo mundo é igual. Não é todo mundo, nós não somos iguais. Então, existem diferenças, existem maneiras de tocar o negócio, de gerir o negócio, fazer uma boa gestão eficiente. E, às vezes, as empresas que lidam no mercado, que hoje estão propondo fazer terceirização, precisam entender isso e entender exatamente qual é a necessidade, o que é que você precisa. Quando se começa um negócio no campo da prestação de serviço de limpeza, é preciso entender o que você precisa. Não é apenas oferecer, estou aqui para oferecer limpeza para as pessoas. O que você faz? Eu vendo limpeza. Vender limpeza é muito subjetivo. Eu vendo serviço de portaria. Isso é muito subjetivo. Eu vendo serviço de jardim. É subjetivo também. Na verdade, a gente precisa entender. Quando você procura comprar um serviço de limpeza, além do serviço de limpeza, o que você está procurando? Não é conforto, não é segurança, não é tranquilidade, você ter seus ambientes bem limpos, bem organizados, seus ambientes gerando segurança para as pessoas, você não ter que se desgastar, você não ter que se preocupar. Quantas vezes as pessoas, você mesmo que às vezes está assistindo esse conteúdo, não sei de onde você está assistindo agora, qual país você está, mas quantas vezes você está no seu momento de lazer, preocupado com seus ambientes que não estão sendo limpos adequadamente. Às vezes você vai em determinados lugares e você vê alguma equipe de facilities, você lembra do seu processo que não está indo bem, que não está funcionando. Quantas vezes você está perdendo horas de trabalho, perdendo horas de descanso, horas de lazer, que você poderia estar aproveitando, mas o facilities está te demandando, está tomando energia. Por mais que você ache que não, mas às vezes, por você gastar a sua energia para parar para ajudar a equipe do facilities, suas atividades estão ficando pendentes, e aí você tem que parar. Quantas vezes tem gente que leva atividades para casa, mesmo que você não saia carregando papéis, não saia carregando serviços operacionais, mas às vezes tem informação que você tem que ali estar no sistema, alimentando o sistema, elaborando projetos, porque o facilities está te demandando e tem terceirizado, preste bem atenção. E tem uma empresa terceirizada ali dentro do seu ambiente que está te levando energia. E às vezes é preciso entender, fazer a gestão de facilities não é apenas admitir as pessoas, as conservadoras precisam entender isso. Quando você apenas vai no mercado buscar, às vezes você tem uma demanda de serviço, você quer contratar serviço de limpeza. E aí você vai no mercado, faz a sua pesquisa lá, quero contratar conservador. Vai aparecer um monte de conservadores para você. Mas aí é que é o segredo. E por aparecer um monte de conservadora, você vai lá, chama essas pessoas para te apresentar uma proposta, elas te dão uma proposta, você vai fazer exatamente o quê? Pula no menor preço
E o menor preço acaba sendo uma armadilha para você. E quem está do lado te ofertando o menor preço não sabe exatamente aquilo que você precisa. Você vai continuar tendo as suas dificuldades. A maioria das vezes existem alguns acertos. Sim, tem acertos. Eu não vou dizer que não tem, porque eu também já cometi esses erros. Estou achando que hoje, graças a Deus, eu tenho acertado e eu tenho procurado corrigir. O importante é a gente buscar a correção. E às vezes as pessoas estão insistindo para ter os mesmos resultados, querem os resultados diferentes, mas fazendo as mesmas coisas. Não adianta. Se você quer resultado diferente, tem que fazer coisas diferentes. E às vezes quem está fazendo, você que toma hoje, que faz a contratação de serviços terceirizados, e às vezes os seus resultados não estão aparecendo do jeito que você precisa, e às vezes, quem sabe, você já trocou inúmeras vezes, tem trocado de parceiros, tem trocado de empresas terceirizadas com frequência, às vezes todo ano você troca, não é saudável para você ficar trocando de empresas todo ano, de prestação de serviço. Por que não é saudável? Preste bem atenção. Quem lida na gestão, quem faz ali a gestão do seu facilities, ou seja, quem trabalha nos processos de higienização dentro da sua empresa, seja na área da segurança, seja na área não importa se é uma recepcionista, se é o pessoal da área de controle de acesso, seja um porteiro, seja uma recepção, seja qual seja o profissional, ele tem informações estratégicas do seu negócio. Então não é saudável você ficar trocando de tempo em tempo, porque nós garantimos que as pessoas estejam lá dentro, elas têm um mínimo viável, mas nós não podemos garantir com toda assertividade, com toda segurança, se as pessoas são 100% confiáveis. Por mais que as pessoas não vão subtrair nenhum produto, nenhum objeto seu, mas e as informações? E quem sabe, às vezes, as pessoas elas carregam com elas informações, às vezes ouvem um segredo do negócio, às vezes ouvem uma conversa, passam a conversa para frente. Quem sabe que, às vezes, informações importantes, estratégicas do seu negócio caem na mão de um concorrente seu, ou às vezes caem na mão de pessoas que vão usar essas informações para prejudicar o seu negócio. Então, é muito importante você saber quem é que está dentro do seu negócio, quem é o parceiro que está ali trabalhando e prestando serviço para você. E como se faz isso? É exatamente isso, escolhendo bons fornecedores. E como eu escolho bons fornecedores, Alencar? O bom não traz estrela na testa, o ruim também não. Como eu vou entender isso? É exatamente. A pessoa tem um mínimo viável, é preciso entender isso. Quem está propondo para você, quem propôs te atender, sabe exatamente aquilo que você precisa, demonstra que sabe, tem demonstrado interesse para com os seus processos. É preciso entender isso também, porque às vezes as pessoas acham, fechei aqui um contrato com a terceirizada vai lá, entrega as pessoas, vai embora, não preocupa saber como você está, como os ambientes estão, como os profissionais estão comportando lá dentro do seu ambiente. Tudo isso é muito importante atentar para isso. E às vezes as pessoas não prestam atenção nesses detalhes é que farão a diferença. Não é apenas deixar os profissionais, eu tenho aqui, e às vezes é muito comum encontrar por aí, as empresas de limpeza fazem muito isso, né? Não, eu sou sério, eu entrego aqui a documentação todo mês, eu pago aqui os impostos, eu comprovo. Isso é obrigação da terceirizada. Isso não é mais do que obrigação nossa. Nós que fazemos isso, nós que lidamos, nós que somos empresas que cuidamos de processos, de facilities, nós temos o dever e a obrigação de entregar para você todo mês mesmo, comprovante de pagamento dos empregados, comprovante de recolhimento dos impostos, isso não é, nós não estamos vendendo honestidade não, gente, isso é dever nosso, e é o seu dever de fiscalizar. Se você não estiver recebendo, fuja, sai fora, porque isso pode ser um problema para você no futuro. É muito importante você entender isso também. Uma conta pode ficar para você. Agora, e não é só bater no peito e dizer que nós sabemos, nós conhecemos, porque nós fazemos isso, não. Isso é mais do que a nossa obrigação. Nós somos obrigados a fazer isso. Agora a gente precisa entender exatamente aquilo que você precisa, qual é a sua necessidade. Eu não preciso apenas vender limpeza para você, vender serviço de mão de obra. Eu preciso entender qual é o tipo de limpeza. Essa limpeza, quais são os benefícios que ela vai te causar? Quais são as implicações se você não limpar? O que ocorre? Se você limpa, o que você ganha? Se você não limpa, o que você perde? Se você tem uma portaria segura, o que você ganha? Se você tem uma portaria ineficiente, quem entra, quem sai dentro do seu ambiente? Se você tem uma recepcionista se ela é sigilosa, o que você ganha? Se ela não é sigilosa, quais as informações que saem do seu negócio? Se o seu serviço de copa é um serviço eficiente, se atende bem, se não atende bem, como você consome, os produtos, os alimentos que você consome, te geram segurança também, tudo isso é importante a gente entender isso, e às vezes as pessoas acham que não.
acham que vão para o campo da prestação de serviço de limpeza, vão apenas escolher aqui uma empresa terceirizada, e é muito comum, eu sei que você faz isso, porque eu encontro as pessoas fazendo isso, a minoria é que não faz, mas a maioria faz isso. Eu vou escolher aqui uma empresa terceirizada, eu vou pelo preço, ou às vezes alguém me indicou, às vezes eu tenho um conhecido, tenho uma empresa de conservação e limpeza, me convida essa pessoa vai para lá. Quem sabe que às vezes você vive um cenário desse e às vezes está tendo que ficar trocando de empresas o tempo inteiro porque não está tendo os resultados que você precisa. Sabe por que você está trocando de empresa, de vira que mexe, tem que trocar de fornecedor de serviços de limpeza? É porque primeiro, você não escolheu um parceiro de um modo assertivo. Segundo, quem você escolheu não sabe o que você precisa entender as partes, precisa entender. Quem você escolheu precisa saber o que você precisa atender a sua necessidade, mas você também não pode cair na armadilha, eu vou escolher aqui porque essa empresa tem isso, isso, isso. Não, você precisa saber quem vai me atender, sabe exatamente aquilo que eu preciso, é uma pessoa comprometida, você sente segurança, sente confiança que essa pessoa realmente vai fazer aquilo que ele está falando? Porque, na verdade, às vezes as pessoas prometem mundos e fundos. Mas e na hora de cumprir? Estão cumprindo realmente? Estão fazendo aquilo que você precisa? Estão zelando pela sua segurança? Estão zelando pelo seu ambiente? Estão entregando você ali um ambiente limpo, um ambiente agradável, um ambiente que gera segurança para você e para as pessoas? Estão tornando o seu dia a dia mais fácil? Tudo isso é importante. Fazer gestão de facilities ou lidar com a terceirização é muito mais do que colocar as pessoas nos ambientes. Quando eu insisto em dizer que as pessoas estão colocando pessoas nos ambientes e dizendo que estão fazendo gestão de facilities, isso não é gestão de facilities. Gestão de facilities é mais do que isso, é saber aquilo que você precisa, é planejar as atividades, é preocupar com seus resultados. É saber que os seus resultados têm que ser os meus resultados. Se eu tenho um negócio, se eu tenho uma empresa e eu preciso ter os melhores resultados, certamente você que consome o meu serviço, e o meu serviço é parte do seu negócio, eu preciso te dar os melhores resultados. Eu preciso entregar seus ambientes limpos, eu preciso entregar seus ambientes seguros, eu preciso gerar segurança para você, eu preciso gerar confiabilidade e credibilidade através do meu serviço. Tudo isso você precisa. Agora, às vezes as pessoas ficam dizendo por aí, mas eu faço gestão de facilities, eu faço aqui eu contratei uma empresa que faz gestão de facilities, e mesmo assim os meus resultados não estão bons, meus ambientes estão ficando sujos, meus ambientes não estão ficando limpos adequadamente. Por que isso acontece? É preciso você entender exatamente qual é o princípio, qual é o objetivo de quem está fazendo a gestão do seu facilities, qual é o objetivo dela. É apenas te vender uma mão de obra, é apenas te colocar pessoas aí para trabalhar e faturar com esse negócio, ou realmente estão comprometidos com seus resultados? É preciso se comprometer com seus resultados. E o que é que você precisa? Você precisa ter seus ambientes limpos, você precisa ter seus ambientes organizados, você precisa ter ambientes que geram segurança para você e para as pessoas que trabalham para você. Agora, às vezes as pessoas estão se confundindo. Não é admitir e deixar as pessoas... Estou sendo prolixo ficar repetindo isso? Não, porque eu encontro todo dia as pessoas dizendo... Às vezes eu pergunto, você está satisfeito com o parceiro que está aqui? Estou mais ou menos... Até que eles fazem mais ou menos, mas quando você vai analisar os resultados, quando você vai analisar os resultados dos serviços que eles estão prestando, está muito ruim. Às vezes você olha para um piso tudo manchado, olha para uma tomada que tem tudo encrostado, olha ali para um rodapé, aquela coisa que dá medo, chega naqueles ambientes. Então, que gestão de facilities é essa, gente? Isso não é gestão de facilities, não. E limpeza, às vezes as pessoas se confundem. Limpeza não é apenas passar um paninho no chão, não. Às vezes as pessoas ficam apenas mudando fungos e bactérias de lugar. Tem gente que às vezes não entende o procedimento, pega um pano, ou pega um mop, pega uma estrutura, não faz uma higienização adequada, não utiliza um produto de higienização adequadamente, não sabe fazer uma identificação de fungos e bactérias, não sabe ali fazer uma separação para evitar uma contaminação de linha cruzada. Às vezes o mesmo utensílio que utiliza numa área de que tem contaminação maior, utiliza numa área de menos contaminação, aí fica leva uma bactéria de um lado, traz bactéria de lugares diferentes e coloca nos ambientes. Tudo isso é importante. Principalmente, às vezes as pessoas acham que é só na indústria de alimentos, na área de higienização hospitalar, que precisam ter esses cuidados. Não!
em ambientes comuns também, em escritórios, às vezes as pessoas se confundem. Por que às vezes as pessoas se contaminam e não sabem nem qual é o tipo de fungo ou bactéria que se contaminou e por que não? Às vezes o processo do facility está sendo causador disso, porque às vezes as pessoas estão fazendo higienização em determinadas áreas e não estão fazendo o controle adequadamente, estão trazendo fungos e bactérias daquelas áreas, e esses micro-organismos, por eles se juntarem, eles vão ficando mais resistentes, inclusive produtos que às vezes não é eficiente. Às vezes o produto ele combate um certo tipo de fungo, mas não combate os demais. E aí esses fungos vão ficando mais resistentes, vão formando colônias, e aí vão causando problemas à saúde humana, à saúde das pessoas. E é preciso entender isso. E quem é responsável por isso? É exatamente quem faz gestão de facilities. Tem o dever e a missão e a obrigação de identificar esses processos. E quando isso não é feito de uma maneira assertiva, consequência disso, por que às vezes você vai vendo que estão limpando determinados ambientes e vão ficando ali um aspecto feio, às vezes fica com cheiro, não um cheiro agradável. São exatamente as colônias de fungos que formam ali, as bactérias, e que elas também têm cheiro. Às vezes elas são invisíveis, mas aquele odor, que às vezes você entra naquele ambiente e está com aquele odor desagradável, e você olha e não vê, mas ali são bactérias e fungos que estão ali naquele ambiente, que estão gerando aquele odor desagradável. É preciso entender isso. E quem tem a missão de fazer o controle disso? É quem faz a gestão do facility. É preciso usar estruturas, é preciso usar produtos com eficiência, estrutura com eficiência. E quando eu falo que às vezes as pessoas estão levando, tirando bactérias de um lugar e transmitindo ela para os demais lugares, às vezes o utensílio que usa, por exemplo, numa área de banheiro, não deve ser utilizado numa área comum. Às vezes numa área de produção você utiliza um produto ou um utensílio na área de produção, tem que ser utilizado somente naquele ambiente. Às vezes as áreas molhadas, as áreas mais secas, é preciso entender isso. Agora, Alencar, mas é trabalhoso? Claro que não. Tem planejamento, gente. O planejamento é para isso. Se não faz de uma maneira assertiva, correm riscos. Agora, então quer dizer que você está falando só para as megas empresas, para as megas indústrias? Não, estou falando que isso dá para fazer desde as empresas menores, mais simples, dá para fazer. Agora, as indústrias de alimentos, elas focam mais nisso? Com certeza. A indústria hospitalar também foca nisso? Lógico que foca, porque quando fala em alimento, nós estamos mexendo com vida. Quando nós falamos da indústria hospitalar, nós estamos mexendo com vida. Mas as pessoas esquecem que dentro dos ambientes, dentro dos escritórios, dentro das lojas, dentro das empresas, de um modo em geral, tem vidas ali dentro. A gente não pode esquecer que nós, o tempo inteiro, nós temos que cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Não é porque eu estou lidando com o alimento, porque corre o risco das pessoas comerem um alimento contaminado, ou eu contaminar uma linha inteira de produção, que eu tenho que ter mais cuidado, não. Ou porque eu estou atendendo uma área hospitalar, fazendo uma higienização num ambiente hospitalar, que eu tenho que ter mais. Lógico que requer mais a minha atenção, com certeza requer mais a minha atenção. Mas dentro de um escritório, dentro de uma indústria, seja ela no ramo automotivo, dentro de uma loja, seja qual for o objeto do seu negócio, tem pessoas ali dentro. E é por isso que a gente precisa garantir a biossegurança das pessoas através de bons processos de higienização e fazer bons processos seguros. E às vezes as pessoas não entendem isso, estão fazendo mais ou menos, e você que é o tomador de serviço, você precisa também se preocupar com isso. Cada dia que passa, cada tempo que passa, fungos e bactérias se tornam mais resistentes. Você deve ter visto, talvez uns 5, 6 anos atrás, profissionais da área de saúde falando exatamente disso, das superbactérias. Às vezes esses micro-organismos eles vão ficando mais resistentes a produtos que estão sendo utilizados de maneira inadequada. Às vezes, por não usar produtos de maneira eficiente e não fazer a remoção desses fungos, dessas bactérias de uma maneira assertiva, eles vão se tornando mais resistentes e vão comprometendo, inclusive, a saúde do ambiente. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem sobre isso? Agora, e por que, Alencar, que eu tenho uma empresa aqui de prestação de serviços de limpeza e os meus ambientes não ficam limpos adequadamente? Você já procurou saber se quem está fazendo a gestão ali para você, ela sabe exatamente aquilo que você precisa, ou ela é apenas uma empresa de prestação de serviço, ou é apenas uma conservadora e que está ali fazendo apenas a seleção de pessoas e deixando aí para você? E às vezes, por quê, gente? Isso é muito importante. Quem está na ponta, quem é o gestor, quem está fazendo a gestão, quem assumiu ali a responsabilidade de fazer um contrato com você,
Não é apenas colocar as pessoas. Às vezes a gente peca por omissão, acha que coloca a equipe ali, a equipe tem que se virar. A equipe não tem que se virar, não. A equipe ela vai ser aquilo que eu sou. Se eu não sou responsável, se eu não atuo com responsabilidade, não trago conhecimento, não trago informação, não treino, não oriento, tu acha que ela vai entregar do jeito que você precisa? Não vai, ela vai replicar aquilo que eu sou. Então é muito importante entender isso. Quais são os procedimentos que eu tenho? Eu tenho procedimentos? Se eu não tenho procedimento, você não vai ter bons resultados. Agora é preciso você entender isso. Ah, Alencar, mas é muito caro terceirizar, é muito comum encontrar por aí, custa muito caro. Caro é você não ter segurança, caro é você não ter tranquilidade, caro é a sua informação, é o segredo do seu negócio sair, cair na mão de um terceiro, cair na mão de um concorrente, cair na mão de pessoas erradas e pessoas usar essas informações suas para prejudicar o seu negócio. Caro é você não ter tranquilidade, você não ter hora para deitar, não ter hora para levantar, é você não ter tranquilidade, estar na sua casa, estar preocupado com os ambientes que não estão ficando limpos, isso é caro. Porque todas as vezes que você está preocupado, que você não está descansando, não está dormindo, porque você está preocupado, você está ocupando a sua mente, sendo que você poderia utilizar a sua memória para você cuidar de negócio, das estratégias do seu negócio. Isso é caro. Porque se você está gastando energia, você que tem alguém para cuidar disso para você, mas você está tendo que preocupar com isso, isso é caro. Porque você está tendo um custo dobrado. Além de você gastar o seu dinheiro para pagar o terceiro que está ali, você ainda está tendo que se desgastar. Seja você o dono, seja você a dona, seja você o gerente ou o gestor. Isso é caro, realmente você precisa pensar nisso. Isso está te roubando, está te tomando energia. Quando aquilo nos toma energia, está ali fazendo com que a gente produza menos. Isso você tem que pensar que é caro. Agora, é preciso encontrar os profissionais certos. Agora, não precisa custar ali uma fortuna para fazer a terceirização, não. Tem gente que às vezes acha, agora quer dizer então que eu vou contratar as empresas que cobram mais caro. Não, você precisa entender, contrate quem você saiba que sabe fazer, que é comprometido. Na verdade, você não vai encontrar gente que sabe fazer tudo, você vai encontrar pessoas que comprometidas, pessoas que estão dispostas a comprometer-se com seus resultados. Se você encontrar pessoas dispostas a se comprometerem com seus resultados, você vai ter ali os seus resultados eficientes, você vai evitar os seus desgastes internos, você vai evitar as suas preocupações, você vai evitar as suas inquietações. É preciso você encontrar bons profissionais. E é preciso garimpar. Você não pode, lembre-se, tem menos pessoas que sabem fazer e tem mais pessoas que não sabem fazer no mercado. Isso é culpa deles? Não, gente. Na verdade, não. A culpa é de quem sabe fazer, que não está fazendo ali o papel adequadamente, precisa orientá-los. Agora, Alencar, eu treino também pessoas para isso. Por que, Alencar, que você faz isso? Sabe por quê? Porque eu entendo, enxergo a necessidade do mercado. Eu sei que eu não vou conseguir atender todo mundo. Eu sei que a gente não vai conseguir atender todo mundo. No mundo inteiro as pessoas precisam. No mundo inteiro as pessoas precisam de bons profissionais. Eu vou conseguir atender o mundo inteiro? Claro que não. Então eu treino também as pessoas para isso. Eu desenvolvi um treinamento para ajudar as pessoas que querem começar um negócio no campo da prestação. Pô, que coisa estranha, né? Estou treinando um concorrente para te atender. Não é verdade? Você pode até estar pensando nisso. Não, mas eu estou pensando exatamente em você como consumidor também. Eu preciso preocupar com você como consumidor. E eu preciso entregar no mercado. Eu tenho uma missão de preparar profissionais para fazer com que você também tenha o melhor profissional, tenha os melhores profissionais dentro dos seus ambientes. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente preocupada, entendo a minha missão, entendo que eu tenho um objetivo, que eu posso ajudar, que eu posso fazer para melhorar. Isso também é um dever. Eu não faço as coisas só pelo dinheiro. Nós não podemos, mesmo que nós somos empresa, que nós temos ali uma instituição, que nós temos ali uma natureza jurídica e que a gente paga os impostos, que a gente é empresa normal. Mas a gente também tem que ter uma missão de ajudar as pessoas, de mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo, mas se a gente contribuir para melhorar o mundo, já vale a pena. É preciso nós entendermos isso. Eu não tenho a pretensão de mudar o mundo e sei que não vou mudar. Mas eu tenho a pretensão de contribuir para melhor, para que você tenha bons profissionais, para que você tenha bons serviços, para que você tenha ali bons resultados. Eu tenho a missão de fazer com que você toque o seu negócio de uma maneira assertiva, deixe o facilities para quem realmente está preparado e sabe fazer.
Quando nós montamos uma empresa, gente, e eu sei que você sabe disso, mas é comum as pessoas às vezes não planejar o facilities. É muito comum, principalmente quando começa um negócio por necessidade, às vezes as pessoas não pensam, e isso aconteceu comigo, mas eu sou exatamente do mercado facilities, então assim, às vezes as pessoas não pensam, às vezes agora, quando as pessoas têm um mínimo viável, elas planejam, vou montar um negócio, vou montar uma empresa, seja ela no ramo de alimentos, seja qualquer ramo que for. É preciso também planejar o facilities. Eu tenho uma empresa aqui, qual que é a minha estrutura? Eu tenho aqui 1.000 metros quadrados, então eu preciso entender aqui. Eu vou ocupar essa área quadrada, essa vai ser minha área de produção, essa aqui vai ser minha área administrativa, qual que vai ser minha área de estoque, por aí vai. Então é preciso entender, só para você entender. Então é preciso também planejar um facilities para a sua estrutura. E às vezes, a maioria das vezes, as pessoas não planejam porque não montou um negócio e não planejou. Às vezes montou ali um negócio, seja ele em qualquer ramo, e aí a empresa foi crescendo, aí ela foi entendendo, foi vendo a necessidade. E aí o facilities vem naquela deficiência, você vem cuidando do processo de facilities, e quando vai ali, às vezes, encontrar um profissional para fazer, para você, por você estar vindo ali de uma forma não profissional, de um modo amador, aquilo vem ali, você, ficou caro para terceirizar, eu achei que era mais barato, poxa, o contrato direto aqui, mas vai ter o que realmente você precisa? E as dores de cabeça? E os desconfortos? Vai ter realmente ali alguém comprometido com o seu resultado? E o tempo que você vai parar para cuidar da sua equipe? Ou talvez não seja você, mas o profissional que você vai gastar ali para ficar tomando conta. Às vezes tem que ir para o mercado, fazer compra de materiais, compra de equipamento, treinar o pessoal. Às vezes o pessoal vai usar o material de maneira inadequada, vai gastar mais produto, vai colocar produto ineficiente, vai ter ali um dano, uma estrutura, porque não preparou. Então o facilities precisa ser planejado. É uma recomendação mesmo, todas as vezes que alguém for iniciar um negócio, seja, vou abrir uma filial. Eu vou abrir uma filial, não sei onde você está, qual estado você está, qual região, qual cidade, qual país você está, mas vou abrir uma filial do meu negócio. Planeje o facilities. Já começa o negócio planejando o seu facilities para você ter os melhores resultados. Porque às vezes, quando nós abrimos uma filial, a gente sai carregando ali aquela cultura que a gente tem na matriz. E às vezes a cultura do facilities não está boa, você vai acabar levando isso para a filial, isso vai acabar o problema também acompanhando você. Então, vai abrir uma filial, planeja-se o facilities, planeja ali ter bons fornecedores, ter bons parceiros para te ajudar. Inclusive, se você tiver bons fornecedores no segmento do facilities, e o facilities é preciso entender isso, você vai evitar muitos aborrecimentos. Tem gente que enfrenta um aborrecimento, chega na hora de renovar uma licença, um alvará, às vezes tem que ficar fazendo retrabalho porque o facilities não está indo bem, os ambientes não estão bem limpos, aí o fiscal da vigilância sanitária chega lá, viu que os ambientes não estão bem limpos, seja lá qual é a fiscalização que você está recebendo, estou usando a vigilância sanitária, que para a gente é comum aqui. Não sei qual região você está do país ou do mundo você está, mas às vezes vai receber ali os órgãos de fiscalização e os ambientes não estão adequadamente. E aí recebe ali um não naquele alvará, às vezes, ou naquele pleito que você está pleiteando, e fica ali tendo retrabalho. Então, por falta de planejamento, então é preciso planejar. Planeje o seu facilities. Tenha os melhores resultados. Não precisa custar caro. Preste bem atenção. Às vezes, caro é de acordo com o que você está vendo. Às vezes, para você é caro porque você não está tendo os resultados que você tem, que você precisa. Às vezes, você está enxergando o facilities como um custo, como é caro para você, porque às vezes quem está fazendo a gestão do facilities para você, mal está conseguindo colocar as pessoas aí dentro para você, não faz um planejamento, não acompanha, seus ambientes não estão limpos adequadamente, seus ambientes não estão seguros adequadamente, sua recepção, às vezes as informações não são as melhores, às vezes quando você tem informação, já passou ali, às vezes perdeu um processo, perdeu um prazo, entendeu? Então tudo isso você vai vendo, cara, relativo a quê? Está tendo realmente, mas essa empresa aqui ela é comprometida, meus ambientes são limpos, eu não tenho que ficar passando vergonha, às vezes eu vou receber aqui uma auditoria, uma visita importante, eu não tenho que ficar fazendo força-tarefa, porque quem está fazendo aqui compromete com os meus resultados, sabe exatamente aquilo que eu preciso. Então, caro é você não ter aquilo que você precisa. Aí você fica realmente com o conceito de caro. Agora, quando você tem uma empresa que é realmente comprometida, entrega os resultados que você precisa,
sem você não ter que preocupar com os mínimos detalhes. É exatamente isso. Fazer gestão de facílios é te permitir que você não tem que se preocupar com os mínimos detalhes. Tem gente que está passando horas do seu dia preocupando com detalhes de limpeza que não deveria ser seu. Você deve preocupar como fazer seu produto, como melhorar o seu produto, melhorar a qualidade do seu produto, fazer com que o seu produto chegue aos clientes. E não sei qual é a área estratégica que você atua, mas é isso que você deveria preocupar. E não com manter os seus ambientes, não limpar os seus ambientes. Isso aí, quem faz gestão de facílios, você tem que preocupar com isso. E na tranquilidade, na boa mesmo, você precisa ter seus ambientes limpos, tranquilo, é o que você precisa. Na verdade, é isso que a gente precisa. Agora, Alencar, vou contratar aqui uma empresa terceirizada, mas eu estou achando, fui para o mercado, eu encontrei aqui diversos preços. Preste bem atenção nisso. Eu encontrei que, se você for contratar um processo, abra uma concorrência aí, abra um bid seu, seja ele regional, seja ele nacional, abra um seu bid e selecione aí, coloca critérios para seleção de pessoas, vai aparecer um número menor. Agora não coloca critério não, estou contratando, estou selecionando, como se você fosse abrir uma concorrência pública, uma licitação pública e chama as pessoas para participar do seu processo. Você vai ver diferenças, você vai ver ali preços distintos, preços diferentes, e ali você vai analisar, você vai perceber que parece que ninguém fala a mesma língua, que ninguém se parece, que ninguém sabe o que está falando. A verdade é essa, porque quando as pessoas sabem o que estão falando, ficam mais ou menos próximo ali, existe uma parametrização. Se eu estou cobrando demais ou se eu estou cobrando de menos. Se eu estou cobrando demais, é hora de tu ficar com os olhos abertos. Agora, se eu estou cobrando de menos, peraí, como é que essa empresa vai conseguir me atender? Se o preço dela está muito abaixo do mercado, tudo isso eu preciso entender. Você, como comprador também, você precisa ter essa responsabilidade. Quem consome também tem que ter essa responsabilidade. Se eu vou comprar determinado produto, se eu vou no mercado comprar, vou dar um exemplo aqui, se eu vou comprar um carro, e esse carro, eu encontrei esse carro pelo menos com 50% abaixo do mercado. Tem alguma coisa no mínimo que tem que me chamar a atenção. Por que ele está 50% abaixo do mercado? O que está acontecendo? O que ele tem de diferente? Por que eu estou conseguindo comprar ele com esse preço? No mínimo, também na prestação de serviço de limpeza, tem que ser dessa forma. Quando você for terceirizar o seu facílio, pense desse jeito, pense dessa forma, para que você tenha os melhores profissionais, para que você tenha os bons resultados nos seus ambientes e não precisa pagar o olho da cara para você ter ali seus ambientes bem limpos, bem organizados. Dá para fazer, tem profissionais sérios no mercado, tem profissionais bons no mercado, tem sim. Eu não sou o único e não sou o melhor. Eu estou dizendo para você, eu sei fazer, eu sou comprometido, eu nunca me coloquei na condição de que eu sou o melhor, mas eu sou bom. Naquilo que eu faço, eu sou bom. Eu dedico realmente a fazer. O seu resultado tem que ser o meu resultado. Na verdade, se eu tenho essa filosofia de vida comigo, se eu propus te ajudar, então o seu resultado tem que ser o meu resultado. E eu não gosto do resultado, mais ou menos. Eu procuro o excelente, eu busco a excelência nos meus resultados. E o seu resultado tem que ser o meu. Se o seu resultado não for o meu, para mim não me satisfaz. Beleza? Vamos fazer o seguinte, você que assistiu esse vídeo, se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui o meu Instagram. É só você me chamar agora lá no meu direct. Terei o maior prazer em poder te ajudar. Um grande abraço.